Coronel, o senhor é natural de Pires do Rio, é isso? Bom, de nascimento, de registro, sim, Pires do Rio. Uhum. Mas meu pai tinha uma terra, vamos começar a falar então, lá do meu pai, minha mãe. Certo. Minha mãe era mineira lá de Estrela do Sul. Certo. E meu pai era do município de Urutaí, porque ali a divisa é o Rio Corumbá, naquela ponte, né? Certo. Que a gente passa quando vai para Urutaí, Isso, Catalão. Aquela ponte antiga. A antiga e a nova, né? Isso. A antiga é Epitácio Pessoa, né? Uhum. E a nova, de uns 30 anos para cá, é onde passa rodovia e a ferrovia. Certo. Antigamente, na Epitácio Pessoa, passava tudo numa ponte só. Trem, carros, tudo. Ah, era tudo numa só? Aí ficava o guarda, tinha o guarda-ponte, que ficava lá. Se vinha um trem, chegava um carro, ele dava vermelho, a pessoa não podia chegar perto da entrada da ponte. Quando estava livre, ele dava verde, o carro passava. Nossa, e isso provocou alguns acidentes lá. É o que eu ia perguntar. Alguém desavisado não chegou lá no meio Eu cheguei da a ficar, não presenciei, mas vi e fiquei sabendo de acidentes que aconteceu lá, que a pessoa não obedeceu a sinalização e o trem jogou ele para fora. Meu Deus do céu. Bom, mas vamos falar. Meu pai ficou sem os pais deles. Disse que é para mim começar lá de trás, vamos começar das raízes, lá do meu pai. Tranquilo, do jeito que você Meu pai ficou sem o pai dele, que chamava João Lázaro, e ele tinha um tio que tinha, naquela época, arrumava umas patentes de coronel para determinada pessoa de alguma região. Certo. E tinha um tio do meu pai que tinha uma patente de coronel, ele chamava Torquato. Eu não cheguei a conhecer, ele faleceu antes do meu nascimento. Certo. Esse coronel Torquato, ele era eu vi as fotos dele, era um homem simpático, alto, e andava só de terno, que esse terno amarelo, né? Estilão de militar mesmo. E de gravata, porque o povo da roça era coronel mesmo, né? E meu pai, perdendo o pai dele, ainda muito jovem, garoto, eles eram 3 irmãos, homem e 3 mulheres, 3 casais. Certo. Desses 6, eu só conheci meu pai, um tio, que era o tio Ovídio, e uma tia, que era a tia Antônia. E esse coronel Torquato, ele não era casado, ele era um solteirão, um beatão. Certo. E dizem que morria parente, ele ia pegando os filhos e as terras dos parentes. Tomava tudo, levava tudo para cadeira. Tanto é que ele não teve filho, mas criou 25 filhos. Nossa! Entre homem e mulher, 25. Tudo desse jeito, morria os... Inclusive, eu conheci muitos que eu não era irmão carnal do meu pai, mas eu chamava de tio, igual... Consideração. Tio Otávio, tia Antônio Mendes e tal. Entendi. Bom, meu pai era casado com uma mulher que chamava Maria Belchor. Fiquei sabendo depois que eu fiquei maiorzinho, né? E ficou viúvo. E meu pai tinha... O Torquato morreu, o tio Torquato morreu, o tio do meu pai. Sim. Morreu e foi devolvido para os herdeiros aquelas terras que eram dos pais dele. Ah, tá. E aqui era porque para as pessoas entenderem, ele ficava com a terra para cuidar da pessoa, para dizer assim, né? Para ter... A intenção, não sei se era bem essa, mas... vamos torcer que seja. Vamos torcer que seja. Né? Aí foi devolvido as terras para o meu pai e os irmãos dele. Certo. E meu pai ficou com a terra de 20 alqueires, numa região chamada Roberto. Deixa eu te contar uma coisa, Beto. Para você e para quem estiver me ouvindo. Eu ouvi uma pesquisa, agora uns 4, 5 anos atrás, que os cientistas descobriram que mais ou menos só 10% das pessoas se lembra das coisas quando eu era criança, de menor idade, 4, 5 anos. É fato. Isso que é só 10% da população que lembram. E eu estou incluso nessas pessoas. Eu também estou, eu lembro de muita coisa. Eu estou incluso nessas pessoas que lembram das coisas quando eu tinha 4 anos de idade. Que coisa boa. 4 anos eu nem sei se... Não, eu lembro de alguma coisa, mas pouca coisa. Não aí, tão detalhado. Meu pai morava nessa região que chamava Roberto. Certo. Tinha 20 alqueires de terra lá. Terra boa.
Ah, tem muita terra boa. Né? Muita mata, que naquela época quase tudo era mato, né? A terra bruta. Aí apareceu a minha mãe, que tinha perdido uma mãe e morava com uma tia minha chamada Maria Badia. Certo. E essa minha tia pegou minha mãe com 5 anos mais ou menos, que a mãe dela tinha morrido. Pai, minha mãe nem conheceu. Também na dinâmica igual. Ela eram duas irmãs, 3 irmãs. Minha mãe, chamava Iraci Leandro, a minha tia Maria Badia, e uma outra que eu não cheguei a conhecer. Certo. Sumiu no mundo, nós não chegamos a ter contato com ela. Uhum. Minha mãe morava com essa minha tia Badia, Maria Badia, e o marido dela chamava Genô. Diz que era muito mal. E não trabalhava, só vivia de garimpo de diamante. Ixi. E caçado. Só comia coisas de caça, matava coisas de caça e tal. E minha mãe tinha 13 anos e meu pai viúvo. A mulher dele tinha morrido, a Maria Belchor. E ele tinha ficado com meu irmão João, mas pelo que me consta, 9 anos, e o meu irmão Macilon, de 7 anos. Ah, tá. Era a próxima pergunta. Então ele teve 2 filhos, o Macilon e o João. E eu tinha, na época, tinha 33 anos e minha mãe tinha 13. Nossa! Apareceu. Só 20 anos de diferença. Apareceu na região lá onde meu pai tinha terra, esse Genô, minha tia, e minha mãe com 13 anos, disse que era uma pobreza e garimpando lá. Certo. Mas aí viu meu pai viúvo e negociou minha mãe com meu pai. Ajeitou o casório. Meu pai com 33, minha mãe com 13, estão 20 anos de diferença. Gente, Deus, parece coisa de filme. Bom, coisa de filme. Parece coisa de filme.